Você sabia que há mais de 10 milhões de presos nas celas, nas cadeias do mundo? Mas podemos dizer que isso é uma verdade, que existe mais de 10 milhões de pessoas presas no mundo inteiro. Mas há bilhões de pessoas presas nas celas da mente. Isso mesmo, da mente humana. Quando nós falamos dos prisioneiros na mente, você será que sabe aí quais são os seus cárceres mentais? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando nós ficamos, de fato, viramos prisioneiros da nossa mente. O medo, a nossa mente, ela processa informação o tempo inteiro e, na maioria das vezes, é o que chamamos de entropia psíquica, que é a mania do ser humano de entrar no piloto automático de ideias negativas. Então nós vamos falar sobre como a maioria das pessoas vive presas emocionalmente, nós de forma geral, né? No medo, na raiva, no orgulho, na depressão, às vezes, na ansiedade. Isso de fato, se a gente não tiver ali uma mentalidade saudável, uma forma de, a partir do momento que vem um pensamento negativo, você cancela ele rapidamente, de fato a gente vai ficar preso no medo, na raiva, no orgulho, às vezes na depressão e muitas vezes na ansiedade, certo? Então, você conhece alguém que, mesmo morando às vezes numa bela casa, tendo boas condições financeiras, que é a preocupação da maioria das pessoas, vive ali como um mendigo emocional? Às vezes a pessoa tem tudo, mas emocionalmente não está bem, a família não está bem, apesar de ter muitos recursos. Então, quando nós falamos dos cárceres da mente, a gente vai entender, podemos comentar como o nosso cérebro humano tem mais ali presídios do que as cidades violentas. Como eu falei, tem milhões de presos no mundo inteiro, mas tem bilhões de pessoas presas na própria mente. Então, que frase que a gente pode usar? Geralmente a gente pode falar que nunca vai conhecer uma pessoa plenamente livre desses cárceres mentais. Você já parou para pensar que talvez você é uma dessas pessoas que vive presa aí nos cárceres mentais? Tem um exemplo no livro Prisioneiros da Mente. O Theo Foster, ele era um filho que sobreviveu, foi um dos sobreviventes do Holocausto. Ele foi forjado ali na dor, no bullying quando criança, em perdas familiares, e cada lágrima regava ali a sua coragem. Ele superou tudo isso, mas também a sua raiva e a vontade de vencer, apesar de tudo ser contra ele. Então, quando a gente mostra esse aprendizado do Theo Foster, que sobreviveu ao Holocausto, uma pessoa ali que passou por muitas dificuldades, ele fez o que? Ele transformou ódio em combustível e os inimigos em funcionários. Na história do Theo Foster mostra que ele sofria muito bullying dos seus amigos de escola e ele transformou esse ódio que ele tinha ali em combustível. Ódio porque ele ficava com muita raiva do que acontecia, ele era muito humilhado pelos seus colegas ali de classe, de escola, e esses colegas de escola, uma hora ele fala que eles iriam ser funcionários dele, e o pessoal debochava, né? Como que ele, um fracassado, iria conseguir ter uma empresa, por exemplo? E ele conseguiu ter uma empresa, ficou bilionário, e essas pessoas que antes faziam bullying com ele viraram funcionários dele, e alguns até funcionários de confiança no final, viraram grandes amigos. Então, ele transformou o ódio em combustível e os inimigos em funcionário. É uma grande situação ali que a gente pode falar de superação que aconteceu. Então, o maior empreendimento nosso é a nossa própria mente. Então, quando a gente fala sobre a falência emocional de Theo Foster, apesar do sucesso financeiro, Theo Foster ele teve a fase, né, que ele sofria bullying, que ele era humilhado, depois ele conseguiu reverter isso, virou um empresário muito forte nos Estados Unidos. Após muitas pessoas, ele teve mais de 30
1000 funcionários, uma empresa multinacional, multibilionário. Só que a família dele era um fracasso. Os filhos com a esposa, ele não tinha um bom convívio, não tinha um bom relacionamento, apesar de ter muito dinheiro. Então isso mostra que a nossa mente às vezes tem essa falência emocional. Apesar do sucesso financeiro, ele não estava bem emocionalmente. Ele focou somente no dinheiro, somente no sucesso, e não teve ali, por exemplo, um equilíbrio entre família, entre cuidar da saúde e tudo mais. Então isso é muito importante, uma reflexão que a gente pode fazer, né? Do que adianta ser um bilionário no bolso se for um miserável no coração. É uma grande reflexão. Então, na era digital, quando nós falamos das novas funções, das novas profissões, na era digital hoje, o futuro ele é sombrio. Traz aí esse próprio Theo Foster, ele desenvolveu um robô que chamava Robô Invictus, e é um robô que já tinha ali uma tecnologia, e hoje já tem, né, já existem outros tipos de robôs que são desenvolvidos, e eles falam que vai substituir aí 90% das profissões do futuro. Isso de fato vai acontecer. A gente tem hoje a inteligência artificial, então substitui muitas coisas que a gente tem que desenvolver, tem que pensar, e a gente coloca na inteligência artificial para estar fazendo esse trabalho. Mas o que vai substituir, por exemplo, a alegria humana, o amor, o sentido da vida? O robô não vai ter esse tipo de sentimento, ele vai executar, ele vai ter mais eficiência que a gente, mas ele não vai ter o amor, não vai ter alegria, não vai ter nada disso. O que vai substituir? Então, uma das coisas que a gente vê hoje muito é a questão do suicídio. As pessoas ficam presas nesses cárceres mentais e acabam suicidando. O suicídio hoje já pode se falar que é uma epidemia. Então, não por falta de tecnologia, mas por falta de propósito. Não que às vezes a tecnologia pode trazer o suicídio, é um fato também que pode acontecer, porque muitas pessoas ali vão ficar sem saber o que fazer. Com tanta tecnologia, o robô vai fazer praticamente tudo. Essas atividades pesadas, por exemplo, não vai existir mais. Essas atividades insalubres aí não vão existir mais. Então, vai faltar o quê? Propósito para as pessoas. E já está faltando propósito. Hoje, os telefones celular, a pessoa pega e fica navegando naquilo ali, vê um monte de pessoas ali que tem uma vida no Instagram, por exemplo. Às vezes a pessoa fica vendo aquilo ali, não tem o que a pessoa tem, e ela fica frustrada, falta de propósito, e acaba suicidando. Então, uma pergunta provocativa, né? Você está em qual prisão da mente? Qual que é o cárcere que você está? Da ansiedade? Da raiva? Da solidão? É importante a gente fazer essa reflexão. É importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Então é hora de colocar aí vírgulas nos momentos difíceis. Todos nós passamos. E quando nós passamos por esses momentos, a gente tem que colocar uma vírgula, não um ponto final. Os fracassos temporários não podemos transformar em derrotas permanentes. Temos que colocar vírgula, refletir e seguir em frente. Montar um plano de ação e seguir em frente. Não colocar o ponto final no fracasso. Vamos juntos aí libertar a nossa mente. É importante refletir todos os dias, escrever os problemas. A partir do momento que eu tenho um problema, que eu consigo identificar, escrever ele. Quando eu escrevo esse problema, eu já resolvi 50% dele. Porque a minha mente já vai começar a buscar soluções através da que a gente chama da inteligência infinita. Não o nosso estado mental presente, mas sim a inteligência infinita, que a partir do momento que a gente coloca no papel, ela começa a trabalhar e vão chegar situações para soluções aí dos nossos problemas, ok? Então, obrigado por ter assistido o vídeo. Se gostou, dá o like, curta, compartilhe, faça um comentário sobre esse vídeo e até a próxima jornada, se assim Deus permitir. Forte abraço.